vamos começar. Muito boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Welcome to our webinar organized by Azaval. Today, our topic regards the publishing of the VS 2020, the Portuguese version, and the way they will be applied in national context. I'm speaking in Portuguese, though two of our speakers will be speaking in English, but there is simultaneous interpretation precisely for those who may require interpretation into English or Portuguese. So you can just use the interpretation icon at the bottom of the screen to select the language you wish to hear. Muito rapidamente a fazer a apresentação do nosso painel. Portanto, temos hoje um painel com 3 intervenientes, a quem desde já agradeço a disponibilidade portanto, se juntarem a nós e de poderem partilhar aqui alguns minutos connosco sobre este tema. Portanto, vamos começar por ter uma intervenção do Sr. Chairman do Tegova, o Mr. Christoph Grezig, e a quem agradeço realmente a disponibilidade para participar do nosso evento. Em seguida teremos a intervenção do professor Amar Laia, que foi o responsável pela revisão técnica desta tradução para a língua portuguesa dos EVS, e portanto que irá falar um pouco sobre os EVS no contexto nacional. E depois teremos um terceiro painel com o Sr. Michael McBrien, do Secretariado de Tegova, que irá falar um pouco sobre as acreditações REF, TRV. Muito obrigado. Eu queria deixar só 2 ou 3 notas antes de passar a palavra ao Sr. Chairman do Tegova. Queria dar nota de que nós já há umas semanas que está online e portanto podem aceder ao link através do nosso site, que já está online a tradução das EVS 2020. E nas próximas semanas, portanto esperamos com alguma brevidade, será publicada a versão em papel, tal como já aconteceu com os EVS 2016. Portanto, essa versão em papel, portanto, que terá, como referi anteriormente, a revisão técnica, portanto, do professor Amar Laia, a quem também muito agradeço esta empreitada, todo o esforço portanto, que é bastante, para fazer essa revisão técnica. Portanto, queria também deixar uma nota de que, para além dos EVS 2020, portanto, a Azaval está a proceder à tradução dos EBVS, portanto, para aqueles que se recordam do webinar do ano passado, onde fizemos essa apresentação dos EBVS, portanto, são os European Business Valuation Standards. E a propósito dos EBVS, e porque sei que está aqui na plateia o professor Carvalho das Neves, queria aqui publicamente deixar os parabéns que já demos em privado, mas queria publicamente dar-lhe os parabéns por ser o primeiro português que tem portanto, a acreditação REV-BV, portanto, o Recognized European Valuer de Business Valuation. E, portanto, que será uma realidade agora no futuro, portanto, como acrescentando-se mais esta acreditação, portanto, àquelas que já existiam no Tegova, portanto, o REV, o TRV e, portanto, agora este REV-BV. Pronto, sem me alongar mais e porque queremos cumprir aqui escrupulosamente os horários que estão aqui no nosso alinhamento, eu passava então a palavra ao Sr. Chairman do Tegova, Mr. Christopher Grezig. Christopher, please. Thank you, Paula. Well, Muito obrigado, Paulo. Okay. I was just going to say it's a great pleasure. Queria apenas dizer que é um grande prazer poder falar na conferência da Azaval
Ainda me recordo bem da conferência organizada pela Azaval antes do confinamento, penso que em novembro de 2019, com toda a certeza foi a última conferência física em que estive e espero que esta seja uma das últimas conferências por Zoom antes de podermos voltar a encontrar-nos uns aos outros e podermos ter um evento de networking em conjunto com apresentações e formação. E pediram-me então para falar sobre as normas europeias de avaliação de 2020. O Paulo acabou de referir que já foram traduzidas para português. Vai haver uma cópia física que vai ser publicada em breve. Vem aqui a versão em inglês com 400 páginas e, portanto, o tempo é apertado hoje porque vai haver um jogo de Portugal imediatamente após o webinar e, portanto, eu vou tentar limitar-me ao meu tempo. E por causa disso, vou apenas abranger alguns aspectos de um livro com 400 páginas, que normalmente levaria um curso de 3 dias para poder falar de todo o seu conteúdo. Se me permitem então agora passar ao primeiro slide da minha apresentação. Muito rapidamente, a título de introdução, queria lembrar-vos de onde é que estamos no Tegova. Agora temos 72 associações membro, incluindo a Azaval, de 39 países. Abrangemos não só países na Europa, mas também temos membros observadores da Argentina, do Canadá, dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos. E como sabem, o nosso principal produto são as normas europeias de avaliação e desde o último ano em que lançamos também as EBVS, a primeira edição das EBVS, as normas de avaliação de negócios, que nos levou a desenvolver, com a ajuda do professor João Carvalho das Neves, a designação de REVVV. E estou muito satisfeito porque o professor foi um dos primeiros destinatários, um dos primeiros receptores desta designação, graças a todo o trabalho que teve no desenvolvimento de um programa para dar formação aos peritos avaliadores de empresas. E tudo isto aconteceu durante o confinamento, não estivemos propriamente parados, trabalhamos muito no comitê durante o período do confinamento. Desenvolvemos também as normas para avaliação de maquinaria e fábricas e esperamos que estas sejam lançadas lá mais para o final do ano. Passando ao próximo slide. Estas são as duas normas que acabei de falar, as EVS e as EBVS. Eu vou concentrar-me apenas nas normas europeias de avaliação, nas EVS, que deveriam ter sido lançadas há mais de um ano, mas acabamos por lançá-las a meio do ano e entraram em vigor no dia 1 de janeiro deste ano. Como já disse, tem 400 páginas e, portanto, trata-se de um livro muito substancial, com orientações. E é um livro de referência fantástico para peritos avaliadores que trabalham no terreno. Não se trata apenas de teoria, mas também um manual muito prático que abrange a maioria dos aspectos relacionados com a avaliação. E também fala da legislação europeia na medida em que ela tem impacto na avaliação. Passando ao próximo slide. Vou apenas falar de dois aspectos
deste livro. Um é a definição e a interpretação de valor de mercado e o outro elemento é a metodologia, porque alargamos a secção da metodologia significativamente. E, em especial, vou concentrar-me nos métodos comparativo e de rendimento. Passando ao próximo slide. Agora, o valor de mercado. Esta é a frase mais importante na nossa profissão, a definição de valor de mercado. É muito importante, mas ainda assim é uma definição que muitas vezes é esquecida, porque muitos peritos avaliadores esquecem-se da definição e passam diretamente à metodologia. E eu diria que antes de começarmos a abordar a metodologia, em cada tarefa de avaliação, devem ler a definição de valor de mercado, porque esta definição não está limitada à metodologia ou à matemática, aritmética ou estatística. Na realidade, está muito relacionada com o valor e o que é entendido por valor no mercado. Para serem bons peritos avaliadores, têm de estar equipados com as ferramentas necessárias, a matemática, a estatística, tudo isso, mas também têm de ser bons observadores do mercado. A definição que temos aqui neste slide é a definição original que aparece atualmente no Regulamento de Requisitos de Fundos Próprios e é uma definição que já existe há mais de 30 anos. Queria apenas fazer aqui um comentário. Veem que eu realcei ali que a definição inclui a expressão numa transação em condições normais de mercado. É o montante estimado pelo qual o imóvel seria transacionado à data da avaliação entre um comprador e um vendedor interessados no quadro de uma transação em condições normais de mercado. Estas palavras em inglês, que é in an arm's length translation, foram mal traduzidas para muitas línguas europeias. Não sei se foram bem traduzidas para português, como transação em condições normais de mercado, mas em muitas outras línguas da União Europeia não foi traduzida corretamente. E, portanto, nas normas europeias de avaliação, o Tegova decidiu melhorar, sem alterar o significado da definição, tentou melhorá-la para que não haja mal-entendidos quando se traduz a definição. Passamos ao slide seguinte. Verão que substituímos as palavras transação em condições normais de mercados por atuando independentemente um do outro. E eu espero que quando isto foi traduzido para português tenha sido corretamente vertido para a tradução em português, ou seja, atuando independentemente um do outro. Uma vez mais, esta definição não fala de metodologia de forma alguma, pelo contrário, sugere que o perito avaliador deve observar o que acontece no mercado e ter conhecimento do que está a acontecer no mercado. Voltaremos a isto mais tarde, mas parece-me que isto é especialmente importante em Portugal, porque, tanto quanto sei, em Portugal é muito difícil obter informações sobre preços de transação efetivos e, portanto, o trabalho do perito avaliador assemelha-se mais ao de um detetive que tem de recolher toda a informação de várias fontes para conseguir chegar àquele montante estimado. Uma das coisas que me pediram para falar hoje é esta questão de como é que interpretamos este valor de mercado, porque a definição é muito curta e quando vamos às próprias normas, vemos que há 4, 5 páginas de interpretação desta definição. Todas as palavras desta definição são interpretadas nas nossas normas. E se passarmos ao slide seguinte, verão que o valor de mercado, e aqui voltamos às normas europeias de avaliação de 2009, que diz que, em princípio, o valor de mercado se baseia
na maior e melhor utilização do imóvel. A maior e melhor utilização do imóvel. E voltando a 2009, a maior e melhor utilização era definida como a utilização mais provável do imóvel que fosse fisicamente possível, justificada adequadamente, legalmente permissível, financeiramente viável e que se traduza no valor mais elevado do imóvel que está a ser avaliado. Eu coloquei negrito as palavras legalmente permissível porque é isto que causa mais problemas, porque não só faz parte da interpretação do valor de mercado, mas também temos várias interpretações daquilo que é a maior e melhor utilização. O que é importante notar é que em 2012 o Tegova considerou que esta definição era demasiado estreita. Por outras palavras, que permitia ao perito avaliador considerar apenas as utilizações que eram legalmente permissíveis. E, portanto, se um imóvel, no futuro, se houvesse uma perspectiva de um imóvel ser utilizado no futuro para uma utilização mais valiosa, mas que essa utilização na data da avaliação ainda não fosse legalmente permissível, então o perito avaliador não poderia ter em consideração o efeito no valor do mercado que essa possível futura utilização teria. E, portanto, em 2012 e depois em 2016, o Tegova introduziu nas suas normas um conceito muito britânico de valor especulativo, hope value. Por outras palavras, dissemos que esta é a maior e melhor utilização, tem uma definição muito restrita, mas nós acreditamos que se queremos chegar a um valor de mercado efetivo, temos de refletir o valor especulativo, na medida em que este exista. Passando ao slide seguinte. Slide seguinte, por favor. Então, temos de perguntar agora o que é o valor especulativo, o hope value, porque há vários mal-entendidos em relação a este termo, valor especulativo. Por vezes, quando se traduz hope value para diferentes línguas, a tradução parece um pouco absurda, mas o valor especulativo muitas vezes é confundido com um valor no futuro, mas não é exatamente isso. Essencialmente, para chegarmos ao hope value, ao valor especulativo, temos de saber qual é o valor futuro do imóvel a ser avaliado, pressupondo uma mudança para uma utilização mais valiosa, mas que ainda não é legalmente permitida. E, portanto, temos de saber qual é esse valor. E a partir daí deduzimos o valor do imóvel, assumindo a sua maior e melhor utilização legalmente permitida, e depois a diferença entre estes dois fatores não é ainda o valor especulativo, porque o valor especulativo vai ser uma percentagem dessa diferença. Uma percentagem dessa diferença. E é aí que vem a intuição dos peritos avaliadores, porque essa percentagem pode ser 90%, 80%, 50%, pode ser 25%. E é aí que a competência do perito avaliador entra, porque o perito avaliador vai ter de decidir então, muito bem, que percentagem da diferença entre o valor futuro e a maior e melhor utilização legalmente permitida, que percentagem desta diferença é que é o valor especulativo. E posso ilustrar isto melhor ainda com o slide seguinte. Vamos pressupor, no fundo, que estamos a avaliar um terreno agrícola. E esse terreno agrícola vale, digamos, €1 por metro quadrado. Mas este terreno agrícola agora está numa zona que no plano diretor municipal está prevista para armazéns. E, portanto, a maior e melhor utilização legalmente permitida seria um terreno para armazéns, o que coloca o valor desse imóvel em
Imaginemos 50 euros por metro quadrado. Mas, se o vendedor colocasse este terreno no mercado, ele saberia que haveria um número de compradores interessados que queriam comprar este terreno para lá instalar um centro comercial, porque este terreno pode estar próximo de uma autoestrada e, portanto, pode ser muito mais valioso enquanto centro comercial do que enquanto um armazém. Mas o vendedor interessado e o comprador interessado sabem que não há autorização ainda para construir um centro comercial, mas há uma certa probabilidade de essa permissão vir a ser concedida no futuro. E se essa permissão for concedida, então o valor do terreno para um centro comercial subiria para 100 euros por metro quadrado. Portanto, temos aqui uma situação em que temos de refletir na nossa estimativa do valor de mercado um elemento de valor especulativo. E como podem ver, o valor especulativo, neste caso, é 100 menos 50, que nos dá 50 euros, e o valor especulativo será uma percentagem desta diferença. Se a probabilidade de ser construído um centro comercial for grande, a percentagem será grande. Se a probabilidade for especulativa, ou seja, se não tivermos a certeza ou se a possibilidade de ser concedida a autorização para construir um centro comercial estiver demasiado distante, a percentagem poderá ser de 20% ou 10%. E isto vai depender muito da intuição e dos conhecimentos especializados do perito avaliador. Não há matemática que vos valha, é puramente a vossa observação do mercado, a vossa experiência que vai determinar o que vai ser este valor especulativo. E depois temos um problema porque vão acabar numa discussão com o cliente que ficará insatisfeito com a percentagem que vocês atribuíram ou não e depois vão ter que dar muitas explicações perante os bancos. Não obstante, é isso que é o valor de mercado. Se passarmos ao slide seguinte, como já referi antes, nas EVS 2009, o Tegova considerou que o valor de mercado estava estritamente associado à maior e melhor utilização. Depois mudámos-lo para incorporar o valor especulativo enquanto conceito adicional e agora nas EVS 2020 decidimos reformular isto de diferente. Decidimos alargar a definição de maior e melhor utilização, incorporando o conceito de valor especulativo. E fizemos-lo, e eu vou ler a definição, que diz que o conceito de maior e melhor utilização é parte integrante do valor de mercado e é o uso de um imóvel que é fisicamente possível, razoavelmente provável, legal, e estas palavras que se seguem são as cruciais, ou suscetível de o vir a ser, e que resulta no maior valor do imóvel à data da avaliação. Portanto, estas palavras, ou suscetível de o vir a ser legal, são as palavras que substituem aquilo a que chamávamos anteriormente o valor especulativo. Qual é a probabilidade? Até que ponto é que é suscetível de vir a ser legal? Isso depende do mercado, do vendedor, do comprador interessado e do valor que estará nas mentes dos participantes do mercado no que se refere à avaliação da probabilidade dessa utilização futura vir a existir ou não. Portanto, esta é a definição básica. E quando passamos para o slide seguinte, vou percorrer muito rapidamente os diversos elementos da maior e melhor utilização das EVS 2020. Próximo slide, por favor. Um dos elementos da definição de maior e melhor utilização, o próximo, aí, é fisicamente possível. Podemos introduzir aqui todo o tipo de usos, mas para
ao abrigo da definição de maior e melhor utilização, uma utilização tem de ser fisicamente possível. Portanto, não vale a pena fingir que um determinado imóvel pode ser usado para um edifício de escritórios se, por exemplo, as condições do terreno não o permitirem. Não vale a pena estarem a dizer que podem construir um prédio de 30 andares se não existirem condições para o fazer, ou talvez o terreno tenha a forma errada, a localização errada. Portanto, a primeira coisa a verificar é se a utilização é fisicamente possível. O slide seguinte lida com o elemento do razoavelmente provável. Portanto, não é o que o perito avaliador acha que vai ser a maior e melhor utilização, mas sim tem de considerar se essa utilização é razoavelmente provável. A título de exemplo, poderíamos dizer que num determinado local, podem dizer, eu posso construir um armazém num grande terreno, mas esse armazém só será possível se construírem uma autoestrada mesmo ao lado dele. E se houver probabilidade de a autoestrada ser construída num futuro próximo para permitir a construção de um armazém, isso é um exemplo de algo que é razoavelmente provável. Portanto, prende-se com alterações de infraestruturas que nos levam a acreditar que, muito bem, hoje não posso utilizar este imóvel para aquele fim, mas é razoavelmente provável que isso aconteça no futuro. E agora, no slide seguinte, e já falámos disto, seja legal ou suscetível de o vir a ser. Eu já falei disto, portanto, aqui é basicamente onde tratamos do conceito de valor especulativo e, portanto, não vou aprofundá-lo mais, vou avançar para o slide seguinte. E aqui, uma vez mais, temos a interpretação de um maior valor, que vai refletir uma avaliação da probabilidade que o mercado coloca na utilização de maior valor de ser alcançada. E isso terá de refletir os custos prováveis e, se for caso disso, o retorno do investimento suscetível de existir. Tem de haver também com a escala temporal e outros fatores associados. E agora passo ao último slide. E tendo passado os últimos 15 minutos a falar da maior e melhor utilização e do valor especulativo, no fim de contas, temos de reconhecer que isto é aplicável a cerca de 2% de todos os imóveis, porque na maior parte dos casos, quando avaliamos imóveis, a maior e melhor utilização é a mesma que o imóvel tem atualmente. Portanto, um imóvel residencial, um apartamento, uma casa, a sua maior e melhor utilização será enquanto apartamento, casa, etc. E, portanto, é muito importante entender que na maioria dos casos, 99% dos casos, a maior e melhor utilização de um imóvel será a sua utilização existente. Isto leva-me ao tema seguinte. Em que falamos da metodologia de avaliação. Nas EVS 2020, alargamos consideravelmente a secção que trata da metodologia. E, em especial, categorizamos e colocamos numa determinada ordem a hierarquia de avaliação, as abordagens, os métodos e os modelos, e verão que a nossa hierarquia de avaliação, e isto provavelmente é comum para todos vós, é começarmos com uma abordagem de avaliação
e abaixo de cada abordagem de avaliação há um método de avaliação e o cálculo em si será realizado por um modelo de avaliação, ou aquilo a que outros peritos avaliadores chamam uma técnica específica. E agora, no slide seguinte, quais são as abordagens de avaliação? Uma vez mais, tenho a certeza que estão familiarizados com estas abordagens. Temos a abordagem de rendimento, a abordagem de custo e a abordagem de mercado. Antes de passarmos aos métodos, deixem-me dizer apenas que o que eu verifiquei ao falar com várias associações na Europa é que em alguns países os peritos avaliadores têm de fazer a avaliação utilizando abordagens, mais do que uma abordagem, e normalmente o perito avaliador decide que abordagem é que vai produzir o maior valor e, portanto, mantém-se a usar essa abordagem. Por exemplo, no Reino Unido ou na Polónia, nós decidimos qual é a melhor abordagem para avaliar este imóvel e mantemos-nos sempre com essa abordagem. Portanto, se dissermos que vamos avaliar um edifício de escritórios e soubermos que avaliamos esse edifício através da abordagem de rendimento, porque é assim que o mercado vai avaliar o imóvel, que o comprador e o vendedor interessados vão ver o imóvel do ponto de vista do rendimento, então não vale a pena utilizar uma abordagem comparativa ou uma abordagem de custo. Mas noutros países, e eu não tenho a certeza se esse é o caso de Portugal, por vezes é necessário utilizar mais do que uma abordagem. Portanto, queria apenas indicar que há diferenças na forma como os diferentes países exigem que os imóveis sejam avaliados. As EVS dizem que uma abordagem é suficiente, embora reconheçam que em determinados países pode ser necessário usar mais do que uma abordagem. Vamos para o slide seguinte. Já falámos das abordagens e depois em cada abordagem temos métodos de avaliação. São essencialmente os 5 métodos de avaliação: o comparativo, o custo de reposição depreciado, o método de construção, o método de investimento, o método residual e o método dos lucros. Por baixo diz que os cálculos efetivos realizados são os modelos ou as técnicas. Passamos ao slide seguinte. Queria apenas falar um pouco sobre o método comparativo, porque descobrimos, há cerca de 2 anos, houve um debate no TEGOV sobre o facto de as normas europeias de avaliação apenas permitem ter em consideração os preços efetivos de transações, ou os preços de transações efetivas. A Escola Britânica de Avaliação pura diz que só temos de ter em consideração os preços de transações efetivas. Na Polónia, ao abrigo da lei, temos de ter em consideração apenas os preços das transações. Mas, no nosso caso, temos bom acesso a informações sobre os preços de transações. E depois deparámos-nos com muitas associações que nos disseram: mas esperem lá, não temos bom acesso a preços de transações efetivas e se isso acontecer, esses valores não são fiáveis, porque talvez as escrituras, por motivos fiscais, não reflitam o preço total e os preços escriturados são pouco fiáveis. E, portanto, em muitos países é normal ter em consideração os preços que são pedidos pelo vendedor. A Grécia é um exemplo disso, penso que Portugal também.
Isto é algo que já acontece há muitos anos. E há muitos anos as normas de avaliação dizem que só temos de ter em consideração os preços efetivos. E, portanto, pedimos ao professor Nick French, no ano passado, que fizesse um relatório de investigação e que nos aconselhasse em relação ao que deveríamos fazer. E ele veio ter connosco 6 meses depois com o relatório e disse que há uma hierarquia de evidências de avaliação, os preços efetivos estão no topo da hierarquia, mas não podemos ignorar os preços que são pedidos pelo vendedor. E, portanto, esses preços também têm de fazer parte de toda a imagem em qualquer mercado. E após o relatório do professor French, conseguimos mudar o conselho que damos nas normas de avaliação, onde agora dizemos que os peritos avaliadores devem também ter em conta outras informações e dados de mercado relevantes nos quais possam ter necessidade de depositar maior confiança. E, portanto, se em Portugal ou na Grécia ou noutro país qualquer tiverem de confiar mais nos preços que são pedidos pelo vendedor, isso agora é permitido de acordo com as normas europeias de avaliação. E, portanto, trata-se de uma grande alteração nas normas. Estamos a aproximar-nos do último slide, penso eu. O método de rendimento. Queria apenas dizer que com o método de rendimento também organizamos melhor os diferentes conceitos usados no método de rendimento e categorizámo-lo em 2 categorias. Uma são os modelos tradicionais de crescimento implícito de rendimento, os métodos de capitalização direta, os países que usam prazo e reversão, camadas e também modelos de fluxo de caixa descontado de crescimento implícito. Isto é uma categoria do método de rendimento. E a outra são os modelos de crescimento explícito de rendimento, normalmente conhecidos como fluxo de caixa descontado. A principal característica destes métodos é que o crescimento previsto do rendimento e dos custos é explicitamente incorporado no modelo pelo perito avaliador. Não sei se em Portugal há discussões em torno disto, mas na Polónia, por exemplo, tem havido um grande debate nos últimos 5 anos sobre se será melhor utilizar os modelos de crescimento implícito ou explícito. E muitos peritos avaliadores dizem que é mais seguro utilizar os modelos implícitos, porque com o fluxo de caixa descontado eu tenho de fazer uma previsão do que vai acontecer no futuro. E como sabemos, nós não conseguimos sequer prever o que vai acontecer daqui a 3 meses, quanto mais durante um fluxo de caixa de 10 anos. Portanto, é um debate que estamos a ter em muitos países da Europa. Não sei se isso acontece em Portugal, talvez não seja um tema controverso, mas não obstante, estes métodos agora estão devidamente categorizados nas normas europeias de avaliação. Penso que este era o meu último slide, deixem-me apenas verificar. Sim. Bom, de qualquer forma, penso que consegui respeitar o tempo que me foi atribuído. Muito obrigado. Terei todo o gosto de responder às perguntas que tenham. We are on schedule. Obrigado, Christophe. Estamos realmente dentro do horário previsto. Muito obrigado pela sua apresentação. E vamos agora passar à próxima apresentação com o professor Amaro Laia. Can you please? You don't have sound, professor. Não tem som, tem o micro desligado. É só um minuto, por favor. Eu queria compartilhar a tela, mas entretanto. Ora, eu pedi ao Carlos
porque não estou aqui a conseguir. Não tem problema, professora Marleia. Se quiser, eu faço exatamente Então, aquilo que fiz para o Cris. peço esse favor, porque há aqui um Sem problema, problema, sem não problema. estou a conseguir. Está bem, Dê-me só um segundo, se faz favor. com certeza, com É só certeza. depois avisar-me cada vez que quiser passar o slide, está bem? Uhum. Ok. Muito bem. Ok? Está ok? Ok? Está ótimo, muito Então, obrigado. vou passar para o seguinte. Muito bem. Então, antes de mais, quero agradecer o convite que me foi dirigido pela Azabal, o Sr. Presidente, o engenheiro Paulo Trindade. É para mim uma honra poder participar neste encontro sobre as EVS e a importância das EVS no contexto nacional. A minha intervenção, de forma muito resumida, abrange 4 pontos, digamos assim. Portanto, um primeiro ponto sobre a importância dos EVS, um segundo ponto sobre a importância dos EVS no contexto europeu e um outro ponto sobre a importância dos EVS e sua aplicação no contexto nacional. Por fim, irei abordar 2 ou 3 tópicos relevantes no domínio da avaliação imobiliária e que, por vezes, geram alguma controvérsia. Quanto ao primeiro ponto, passando aqui sobre a importância dos EVS, eu aqui considerei aqui algumas referências que constam do início do Livro Azul e que me parecem extremamente importantes. Desde logo, a referência colocada pelo Presidente da Direção da Tegova, a nossa profissão nunca foi tão vital como quando a economia e o mercado imobiliário estiveram, digo eu, em queda livre. Longe vão as falsas certezas sobre o valor. Ora, isto é uma realidade e um alerta para que os EVS e outros instrumentos sejam aplicados, porque a certeza absoluta sobre o valor, e especialmente em momentos de pandemia, como este que temos vivido na altura disso, é muito difícil. Os avaliadores têm que socorrer das melhores técnicas, dos melhores modelos, mas com a certeza de que é uma estimativa de valor e não, enfim, matematicamente um valor exato. Esta nova edição, a 9ª edição dos EVS foi concebida com o objetivo específico de fornecer normas relevantes e facilmente compreensíveis para os peritos avaliadores, clientes e autoridades públicas. Portanto, é um aspecto também importante no que respeita à importância dos EVS. E ainda uma outra referência, o perito avaliador deve estar consciente do real valor acrescentado que a avaliação de qualidade traz aos mercados e à sociedade. É importante ter esta consciência, porquanto boas avaliações e avaliações de qualidade contribuem para o bom funcionamento dos mercados, o mercado imobiliário e o mercado financeiro. Enfim, por tudo isto, o avaliador qualificado não pode deixar de conhecer profundamente os EVS 2020 e aplicá-los integralmente ou, eventualmente, subsidiariamente, dependendo da existência de legislação nacional que possa sobrepor-se aos EVS, como iremos ver mais adiante. Tendo em vista uma melhoria da prática da avaliação, através da aplicação dos EVS, esta edição contempla uma maior clareza sobre o conceito-chave de valor de mercado. Acabámos de ouvir na intervenção anterior, excelente intervenção, portanto, explicando este aspecto, já não vou perder muito tempo com ele. Um outro ponto contemplado nesta nova edição é o relatório de avaliação para imóveis residenciais. É de facto um relatório que vale a pena ler, assim como todas as EVS naturalmente, mas este relatório em particular. Uma importância acrescida à temática da eficiência energética está na ordem do dia, portanto, e de facto importa cada vez mais integrar o valor da eficiência energética, portanto, nas avaliações. Diversas notas de orientação e documentos informativos, que também constam desta edição, interessante, e, como também já foi referido, uma abordagem agora mais abrangente e mais desenvolvida da metodologia de avaliação, incluindo uma exposição detalhada da abordagem dos métodos de rendimento e do custo de reposição depreciado. Eu voltarei ainda ao método de rendimento um pouco mais adiante.
contempla ainda esta edição dos EBS uma exposição única da legislação da União Europeia e avaliação de bens imóveis. Só um minuto, por favor. Ok, Carlos, está ótimo. Esqueci-me, estava aqui a tentar comandar os acetatos, mas é o Carlos que comanda. Portanto, uma referência aqui ao EBS 3, a avaliação deve ser realizada por um perito avaliador qualificado, com as aptidões profissionais, o conhecimento, a competência e independência consistentes com os requisitos dos EBS, incluindo o Código de Conduta e Ética dos Peritos Avaliadores Europeus. Portanto, na prática, a importância consta destas exigências do EBS 3 deverá traduzir-se naturalmente em avaliações de qualidade. O próximo, por favor. Agora vamos aqui referir 2 ou 3 tópicos sobre a importância dos EBS no contexto da União Europeia. Os EBS 2020, de facto, são cada vez mais reconhecidos como estándares de avaliação imobiliária da União Europeia. É de facto uma realidade. Os EBS 2020 continuam a adaptar as normas de avaliação à crescente influência da legislação da União Europeia sobre os mercados financeiros e imobiliários. O próximo. A legislação da União Europeia continua a premiar o livro azul, portanto os EBS, na continuação das edições anteriores. Aliás, todas as definições e conceitos estão em consonância, alinhados com a legislação e política da União Europeia. Uma referência aqui importante também, que é o Banco Central Europeu, na edição de 2018 do seu manual sobre a avaliação das garantias imobiliárias dos bancos, reiterou que as EBS têm precedência sobre as outras normas. É de facto um reconhecimento da importância destas normas. O próximo, por favor. Vou agora aqui neste ponto abordar a importância dos EBS e a sua aplicação no contexto nacional. A importância crescente dos EBS, nomeadamente no contexto europeu, é, como vimos, uma realidade. Acontece que a aplicação a nível nacional está naturalmente condicionada à legislação que em Portugal regulamenta a atividade em alguns segmentos do mercado e impõe critérios específicos de avaliação, os quais se sobrepõem à aplicação dos EBS. Portanto, por isso o perito avaliador em Portugal tem de conhecer muito bem essa legislação, que no essencial se resume aqui a 4 segmentos que estão regulamentados, digamos assim. Desde logo a Lei 153 de 2015, que regulamenta a atividade, o acesso à profissão e à atividade de perito avaliador em Portugal no âmbito do Sistema Financeiro Nacional. E importa que realçar este aspecto particular e preciso, o próprio relatório de avaliação, de acordo com esta lei, tem que estar em conformidade com o modelo de relatório anexo à própria lei. Portanto, importa que o avaliador, nestas situações, respeite este modelo de relatório e não outro. Uma outra área que também é regulamentada a nível nacional é a parte de avaliações para efeitos de expropriação. Temos o Código das Expropriações, a Lei 168 de 99, enfim, que já esteve para ser alterada, mas entretanto não foi, tem saído alguma legislação complementar, mas o Código no essencial mantém-se. Agora, mais recentemente, foi publicado o Decreto-Lei número 15 de 2021, que de alguma forma agiliza o processo da expropriação, tendo em vista os grandes investimentos que se pretende efetuar no domínio das infraestruturas. Um outro segmento com regulamentação própria são as avaliações de imóveis do Estado, desde logo a portaria número 96 de 2015 e os critérios e normas técnicas da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças. E por último, as avaliações para efeitos fiscais, de acordo com o Código Municipal, o Código dos Investimentos do IMI, portanto, a legislação, o Decreto-Lei 287 de 2013 e a legislação complementar regulamentam
portanto, a avaliação para efeitos fiscais. Ora, nestas situações, o perito avaliador, de facto, não pode afirmar que a avaliação e o respectivo relatório foram elaborados em conformidade com os EVS, pois tal não corresponde à verdade e, por vezes, verifica-se isso em alguns relatórios. Aqui importa chamar a atenção para que os peritos tenham em conta esta referência. Apesar de tudo, a importância dos EVS é grande, porque em muitas situações os EVS podem aplicar-se subsidiariamente, contribuindo deste modo para melhorar alguns dos pontos fracos da avaliação e respectivos relatórios em Portugal. Queremos aqui reconhecer, de facto, o avanço extraordinário que se tem verificado nos últimos anos neste domínio, no sentido de melhorar a qualidade das avaliações e dos relatórios de avaliação, mas apesar dessas melhorias, temos verificado ainda nos últimos anos alguns pontos fracos, digamos assim. E ainda que subsidiariamente, aqui os EVS 2020 podem contribuir para melhorar esta situação. Entre estes pontos fracos podemos falar aqui na falta de rigor, transparência e objetividade, que ainda se encontram em alguns relatórios, a falta de fundamentação dos parâmetros, dos principais parâmetros e variáveis utilizados, a ausência de termos de contratação, falta de documentação das taxas de atualização, falta de justificação e fundamentação das taxas de atualização, indefinição do âmbito da inspeção, ausência de justificação da base de valor e dos métodos de avaliação e ausência de caracterização da qualidade da construção e grau de depreciação. São pontos fracos importantes que importa melhorar ainda e o contributo dos EVS aqui pode ser muito bom. Nas avaliações não regulamentadas, obrigado. Nas avaliações não regulamentadas a nível nacional, o avaliador qualificado, ao desenvolver o seu trabalho de forma integral, de acordo com as EVS, é desde logo um garante da qualidade da avaliação. O próximo, por favor. E a propósito desta importância dos EVS e do avaliador ser um garante, o avaliador qualificado ser um garante da qualidade das avaliações, uma referência aqui importante, que é em Portugal os candidatos à obtenção dos títulos REV e TRV, através da Asaval Tegova, para além de terem de demonstrar e comprovarem a sua experiência, têm de prestar provas escritas e orais sobre toda a matéria exigida pelos EVS, incluindo o Código de Conduta e Ética. Nesse sentido, portanto, é uma garantia dos seus, enfim, da qualidade, para a qualidade das avaliações. A avaliação final e a proposta de atribuição dos títulos é da competência em Portugal de um júri independente, constituído por 3 jurados de reconhecida competência profissional e ou académica. Portanto, isso é um ponto relevante para preservar, para garantir, portanto, a qualidade dos avaliadores e das avaliações. Neste último ponto, sobre tópicos especiais, a aplicação no contexto nacional, eu tinha aqui umas referências ao valor de mercado, mas já foi referido e muito bem desenvolvido. Enfim, só reforçar que a partir de agora o RUP Value implicitamente faz parte da definição do Highest and Best Use e por sua vez faz parte do conceito de valor de mercado. E aqui chamar a atenção para o facto de poder, na prática, haver alguma incompatibilidade a nível nacional com a prudência recomendada pelo Banco de Portugal sobre as avaliações. Porquanto o Up Value, de facto, como vimos, não tem que... A data da avaliação não tem que ser ainda uma certeza legal, por isso só no futuro, e isso de alguma forma pode gerar alguma falta de prudência. Aliás, sobre este aspecto, estava a ouvir o Christophe e recordava-me de que esta questão coloca-se acima de tudo na parte da promoção imobiliária, projeção de fluxo de caixa, porquanto nas outras áreas, fora da promoção imobiliária, nos imóveis maduros, essa questão não se coloca de alguma forma, como foi referido, e portanto a maior parte das avaliações
não enfrentei este problema, digamos assim. Mas, enfim, o avaliador pode ter que usar um pressuposto se for esse o caso. O próximo. Um outro conceito importante no âmbito da AVBS é o conceito de garantia, avaliação para efeitos de garantia bancária ou avaliação do bem hipotecado. Não é usado em Portugal. Aliás, o aviso 5 de 2006 do Banco de Portugal, a propósito das obrigações hipotecárias, de alguma forma introduziu o conceito, mas sem grandes efeitos práticos na avaliação para crédito hipotecário. Enfim, todos sabemos a diferença fundamental entre crédito hipotecário, esta avaliação para crédito hipotecário e confrontando com o valor do mercado, está na prudência, na não utilização de fatores especulativos e, acima de tudo, uma sustentabilidade futura desse valor. Na teoria é fácil perceber o conceito, na prática é mais difícil, embora alguns países tenham este método bastante desenvolvido. O próximo, por favor. Ora bem, agora aqui gostaria de voltar aqui aos métodos de avaliação baseado no rendimento, nas duas abordagens, digamos assim, portanto, da yield ou cap rate, capitalização, ou o método do discounted cash flow, portanto, dos fluxos atualizados. E aqui eu recomendo essa leitura, enfim, achei muito interessante este desenvolvimento nesta edição dos EVS, sobre esta matéria, essencialmente, recomendo essa leitura, essencialmente no que se refere à distinção das condições em que se aplica a capitalização ou o método dos fluxos de caixa atualizados. Nota-se ainda entre nós, em Portugal concretamente, que é frequente verificar que alguns avaliadores parecem não entender muito bem que o método da yield ou cap rate só é possível aplicar-se quando temos informação do mercado sobre as yields de imóveis similares ao que estamos a avaliar, nomeadamente quanto ao risco. De outra forma, se não temos informação do mercado, porque a yield ou cap rate é um rácio de chegada, digamos assim, que nos vai servir por via da comparação com o imóvel que estamos a avaliar, e se não temos essa informação do mercado, então o método mais adequado é o método dos fluxos de caixa atualizados e, especialmente, se não pudermos, nesse imóvel que estamos a avaliar, considerar que a exploração se mantém constante ao longo dos anos e, portanto, tem que haver um período explícito de análise no discounted cash flow. Eu até compreendo enfim, a preferência de alguns avaliadores e em alguns países, por aquilo que foi referido, pelo método da yield ou cap rate, pelo método da capitalização, dada a dificuldade por vezes de prever o futuro e dada a longevidade dos imóveis. Porque, enfim, em defesa desse método, digamos assim, há aquela perspectiva de que os valores de transação que encontramos no mercado já refletem a avaliação feita pelos investidores e, portanto, de alguma forma o trabalho está preparado mais facilmente para ser utilizado pelos avaliadores. E quando os investidores pagam um preço X ou Y por um determinado imóvel, eles naturalmente fizeram a sua avaliação e a sua perspectiva de evolução do valor desse imóvel. Mas, enfim, não sendo essa a situação, aplica-se, portanto, o método dos fluxos de caixa atualizado. Uma questão aqui também relevante é que não devemos confundir yield ou cap rate com custo do capital, embora em determinadas circunstâncias possa ser uma via para chegar ao custo do capital, a yield ou cap rate, mas são conceitos diferentes e, portanto, volto a referir, o custo do capital aplicado no discounted cash flow é desde logo quando não podemos aplicar o método yield ou cap rate por não termos informação do mercado. Para a aplicação da capitalização, requer-se ainda que as condições de exploração, arrendamento, se mantenham constantes no futuro, não havendo período explícito de análise, como eu referia há pouco. Ora, o próximo.
Aqui, apenas o meu objetivo com este ponto sobre a promoção imobiliária, o método residual, é de alguma forma contribuir para uma discussão que para mim ainda está em aberto sobre o método residual. Como avaliar um terreno urbano ou para construção ou um imóvel para reabilitação? Enfim, em Portugal, quando está em causa a avaliação de uma promoção imobiliária, como é o caso, a aplicação do método residual está cada vez mais generalizada. Subsiste ainda alguma controvérsia sobre a aplicação do método residual estático e do método residual dinâmico, ou seja, o método residual estático sem considerar o valor temporal do dinheiro, portanto, o tipo yield ou cap rate também, de alguma forma, e o método residual dinâmico considerando o discounted cash flow. Eu penso que não há dúvidas nesta, mas ainda continua a haver, mas não há dúvidas nesta situação, porque a avaliação pelo método residual estático conduz a valores absurdos. Eu estou a lembrar-me de uma avaliação que fiz de uma pedreira e em que o proprietário que foi expropriado vinha defender um determinado valor de avaliação, de expropriação, com base no método residual estático, com base numas contas instantâneas naquele momento. Ora, isso é um absurdo, porquanto a pedreira não tinha capacidade de produção, de extração de toda a pedra que existia naquele momento. Portanto, desde logo a produção vai-se verificar ao longo de anos e também em função da procura daqueles inertes. E por isso, se não considerarmos o valor temporal do dinheiro, chegamos a um valor absurdamente elevado que, enfim, considerando o método dos fluxos de caixa atualizados, é completamente diferente. Ok. Pode passar, por favor. O tempo de desenvolvimento do investimento imobiliário, no caso da promoção, como eu referi, é normalmente longo, pelo que se impõe a aplicação do discounted cash flow, para avaliar o terreno ou para avaliar outro imóvel, um imóvel para reabilitação, por hipótese. Ainda assim, existe alguma controvérsia, como eu referi há pouco, mas agora há aqui alguma controvérsia acrescida pelo facto de haver quem entenda que mesmo no fluxo de caixa, mesmo com o modelo dos fluxos de caixa atualizados, deve acrescer-se, deve incluir-se no fluxo de caixa como um custo adicional uma margem para o lucro do promotor. Ora, em nossa opinião, a inclusão deste lucro do promotor não está conforme às finanças empresariais e imobiliárias, pois a taxa de atualização que é utilizada na atualização dos fluxos de caixa já incorpora essa remuneração. E para além disso, também por vezes se inclui nos fluxos de caixa os encargos financeiros. O que também nos parece que não está correto, é um erro, pois o processo de atualização implicitamente já reflete esses encargos. A este propósito, escrevi um pequeno artigo sobre a avaliação imobiliária, lucro do promotor imobiliário, mas agora estou a verificar, esqueci-me aqui de pôr a referência. De qualquer forma, se houver quem esteja interessado, pode pedir à Zaval ou enviar-me um mail que, com muito gosto, enviarei o PDF. Portanto, a importância da promoção imobiliária, dada a importância da promoção imobiliária, nomeadamente nos estándares internacionais e noutros estándares, julgo que poderia ser interessante alguma reflexão e debate sobre este tópico no âmbito dos EVS de 2020. Penso que se ficou um pouco aquém. Para trás, Carlos, se faz favor. Penso que se ficou um pouco aquém desse... Mais à frente. Ok, obrigado. Penso que se ficou um pouco aquém dessa discussão, do desenvolvimento desse ponto. Chamo aqui também a atenção para as normas de negócios, de avaliação de negócios, BVS, para a forma interessante como tratam de forma desenvolvida o método do rendimento através do discounted cash flow,
bem como a parte de taxa de atualização bastante desenvolvida, cuja leitura se recomenda. Continua. Vou ter que pedir para concluir. Muito bem, eu vou já ser rápido então. Mais 2 minutos, por favor. Certo, obrigado. Portanto, neste quadro, apenas para chegar ao valor do terreno, pelo metro residual, partimos do valor bruto da produção, menos os custos totais, e chegamos ao valor do terreno. E, pronto, tenho aqui algumas interrogações sobre alguns pontos que tinham a ver com aquilo que acabei de dizer há pouco. Bom, vamos para o último slide. Está muito de forma difícil legível, mas pode-se aumentar naturalmente. E aqui o que eu pretendo sintetizar é, no domínio da avaliação imobiliária, através do Discounted Cash Flow, com os 2 métodos, quer o método de rendimento, quer o método residual dinâmico. Desde logo, quando procuramos utilizar que fluxo de caixa e que taxa de atualização, a primeira coisa que temos que ver é qual é a base de valor que estamos a utilizar. E, portanto, a base de valor ou é a base de valor do mercado, a ótica do mercado, valor do mercado ou valor para o investidor. E nesse caso, portanto, há diferenças nos fluxos de caixa, há diferenças no risco e, para além disso, depois ainda em cada uma das situações, se estamos no domínio de uma promoção imobiliária ou na parte do imóvel maduro. Realce também para a localização, liquidez e segmento do mercado, que são aspectos, são fatores de risco específico do imobiliário que tem que se ter em conta. Enfim, fico por aqui, agradeço a vossa atenção e muito obrigado. Muito obrigado, professora Marleia. Portanto, foi uma apresentação muito interessante, tanto no fundo com alguns aspectos que temos que ter em consideração quando aplicamos os EVS, porque temos realmente legislação nacional que temos de ter em consideração em algumas áreas da avaliação e, portanto, os EVS devem ter, quando construímos realmente um relatório de avaliação, portanto, podemos seguir o referencial dos EVS, mas não nos podemos esquecer da legislação nacional específica para as diferentes áreas que apresentou. Portanto, muito interessante, muito obrigado. E então pedir, portanto, ao nosso próximo palestrante que iniciasse a sua apresentação, Mr. Michael McBride, please, the stage is yours. Thank you. Thank you, Paulo. Obrigado, Paulo. Boa tarde. Esta apresentação tem que ver com as qualificações do TEGOVA, que é o REV, o Perito Avaliador Europeu Acreditado, e o Perito Avaliador Residencial do TEGOVA, TRV. A minha primeira tarefa hoje consiste em colocar estas qualificações no seu contexto histórico e político, para que vocês consigam entender onde é que chegamos, como é que chegamos onde estamos e como é que este percurso teve impacto no valor destas qualificações para vocês. Portanto, não se surpreendam por eu começar por algo que, à primeira vista, parece estar muito afastado das nossas preocupações profissionais, os conceitos de soberania e o seu gêmeo, o controlo. A soberania é um conceito que anda a passear pela Europa há muito tempo, mas até há pouco tempo era exclusivo dos eurocéticos. A soberania nacional implicava reconquistar o controlo de Bruxelas, aquela capital cosmopolita, poliglota, ultraliberal, fazedora de regras, desanimadora capital de ninhures. Só há muito pouco tempo é que a soberania se tornou aquilo de que trata a União Europeia, poder e liberdade, para que os europeus vivam como acham bem, sem qualquer potência estrangeira impor os seus modelos políticos e económicos. E isso é também a Europa que protege.
E de repente tudo acontece ao mesmo tempo. Soberania militar, soberania energética, soberania digital e, como é evidente, a mais espetacular de todas, a soberania da saúde, com todos os europeus a partilharem de forma igualitária as suas vacinas e a produzirem-nas internamente na União. Como é evidente, a BioNTech é mais conhecida da maior parte das pessoas do que as EVS e a qualificação REV. Mas é o mesmo princípio, mas nós chegamos lá primeiro. O Tegova começou por reconquistar o controlo europeu há uma década. Há 10 anos, vivíamos numa Europa onde, de alguma forma, o imobiliário, como as finanças, a que está tão proximamente ligado, pareciam ser algo exclusivo dos anglo-saxónicos. E, para ser justo, houve uma altura em que havia bons motivos para isso. Os ingleses, nomeadamente, foram pioneiros na profissionalização do ramo imobiliário. Mas, há 10 anos, o Tegova já tinha uma visão clara da soberania europeia. E a primeira manifestação muito clara disso foram as EVS de 2012. Normas por e para europeus, de passo acertado com a legislação europeia. Nunca olhámos para trás e à medida que a legislação, regulamentação e política da União Europeia começaram a assumir um papel cada vez mais importante nos mercados financeiros e imobiliários e na sustentabilidade dos edifícios, tivemos muito com que trabalhar. As qualificações europeias na avaliação podem ser vistas neste contexto, é a mesma coisa. Vivíamos numa União Europeia em que a única qualificação no setor do imobiliário, da avaliação imobiliária não limitada a um país isolado, ou eram americanas ou eram britânicas. Não se tratava tanto de qualidade, mas mais de soberania e controlo. À semelhança das EVS, a designação de perito avaliador europeu acreditado é feita por e para europeus. E queria salientar o por. Mesmo há 10 anos, quando o Tegova tinha metade dos membros que tem hoje, já abrangia a maior parte dos membros da União Europeia, dos candidatos à adesão à União Europeia, e cada uma das nossas associações em todos esses países tiveram a oportunidade de participar na redação das EVS e na criação das qualificações. O Tegova é uma democracia e é inclusivo, mesmo quem não quer fazer parte da nossa direção, do nosso conselho das normas e qualificações, tem a oportunidade de fazer ouvir a sua voz. Vamos agora concretizar as coisas com um exemplo prático. No outono de 2019, em Sófia, a Assembleia Geral do Tegova, com 100 pessoas, avaliou um projeto das futuras EVS 2020. Alguns destes membros, incluindo a Zaval, não estavam satisfeitos com o livro azul que, na altura, estipulava, e vou citar, o método comparativo avalia o valor de mercado através de uma análise de preços obtidos de vendas ou arrendamentos de bens imóveis similares ao que está a ser avaliado. Acharam que este tipo de dogma está muito bem para certos mercados, incluindo o anglo-saxónico, mas que há muitos países em que os preços de venda não servem, não funcionam, porque o mercado local é o que é
E a transparência é o que é nesses mercados. Eu lembro-me que Adriano Lucas foi particularmente eloquente em Sófia e disse que em Portugal os dados de transações são registados, mas não são públicos, o que inviabiliza fazer a avaliação com base em transações. Ele disse que o papel dos peritos avaliadores nestas situações consiste em utilizarem as suas competências e a sua experiência para traduzir os preços pedidos pelo vendedor numa estimativa de valor. Resultado. Também tivemos um professor a trabalhar, mas o resultado estava aqui. O resultado de tudo isto foi que o esboço de EVS foi adaptado consequentemente às necessidades dos nossos membros. As EVS 2020 dizem que, idealmente, os preços de venda estão muito bem, mas que, e passo a citar, isto está no livro e ele existe em versão portuguesa, os peritos avaliadores devem também ter em conta outras informações e dados de mercado relevantes nos quais possam ter a necessidade de depositar maior confiança, particularmente naqueles mercados ou situações em que as informações sobre transações ou não são fiáveis ou simplesmente não estão disponíveis. Que hipótese é que acham que existia ou existe de atingir este resultado noutro sítio que não o Tegova? É isto que soberania significa na prática, significa que vocês têm o controlo e o mesmo é aplicável às qualificações. Todos nós concebemos a REV e a TRV conjuntos. Mas a implementação cabe aos membros. O Tegova, e isto não é insignificativo, o Tegova faculta a formação, as informações educativas, o quadro educativo, os requisitos, mas para além disso, é a ASAVAL que atribui a qualificação REV em Portugal. É a ASAVAL que dá a formação profissional contínua e é a ASAVAL que controla os REVs e TRVs atuais para ver se ainda são dignos de terem esse título. Tudo o que o Tegova faz é periodicamente, e isto é importante, periodicamente inspeciona cada associação membro que atribui os títulos de REV e TRV, avalia os processos, não os peritos avaliadores, para garantir que os procedimentos funcionam adequadamente. Desta forma, harmonizamos o controle de qualidade em toda a Europa, mas cada associação tem a flexibilidade de adaptar-se às condições locais. Em consequência, temos um sucesso enorme com centenas de peritos REV, TRV em toda a Europa e com o novo impulso que vai surgir das associações candidatas que tiveram de esperar pelo fim do confinamento para que os inspectores do Tegova fossem lá inspecionar as condições in situ. Mas por que é que milhares de profissionais quiseram ter esta qualificação? Porque funciona. Funciona porque é muito competitivo em termos de preços. O Tegova trabalha para os seus membros, não destrói as associações membros e deixa margem suficiente às associações para... It works because governments and banks are asking for the title from those who do their valuation work. And above all, it works because clients of all kinds increasingly recognize it and value it. In particular, in many countries, it has given our valuers a chance to compete for a certain kind of big international property investor client that used to be the exclusive preserve of the big international valuation firms.
Let me give you one example, Ireland. In that country, not only are government departments and banks giving work to what the Irish call blue book valuers, REVs and TRVs, but better still, blue book valuers in Ireland are now dominant on bank valuation panels that check to make sure that all valuers employed and commissioned by banks have the necessary qualifications. And no small thing, the dissemination of Tagova qualification culture has helped to professionalize the whole country. And many estate agents now have separate valuation sections manned by real REV or TRV valuers in their offices. In Ireland, gone are the days when a few big firms in Dublin got all the good work, even in the provinces. And that has two very fine impacts. One, work outside of the larger cities is going to REV or TRV qualified local valuers who have real experience of local market conditions, unlike the big honchos in Dublin. And in the end, all of society in Ireland has benefited because competition from REVs and TRVs has lowered valuation fees, but don't consider that negatively, far from it. It's lowered them compared to the times when only a few could complete valuations. The fees are at a level now that most people can actually afford to pay. So there's more demand, and our valuers are still very happy with the level of their fees and, of course, all the work. REV, if you will allow me to wax poetic, REV and TRV have permeated the Irish real estate economy like veins of fat in good beef. Now, you may be thinking, well, thank goodness that he finally gave some examples of the usefulness of REV and TRV, because all that EU political stuff, what do I care? What do you care? You should care a whole lot, because what you needed was a title that public and private clients recognize and want their valuers to have. How do you think we got that? How do you think we broke through the Anglo ceiling in the first place? Respect for our qualifications flows from respect for EVS. EVS was recommended to the member states in the EU Mortgage Credit Directive. And above all, the European Central Bank, in its asset quality review, gives EVS precedence over all other standards, and specifically and nominatively precedence over the RICS Red Book standards. The ECB has done this again and again. And in case you were wondering, the first time they did it was even before the original Brexit referendum. Tagova worked hard with its members to develop fine qualifications, but it's the EU that gave us our chance. EVS, REV, TRV. This is, in my view, European sovereignty made real, with positive outcomes for the valuation profession and for its clients. Thank you. Thank you very much, Michael. I think it was a very self-explained view of the importance of REV and TRV and AVS.
Okay, we will start now with the questions and answers. I just have here until now one question, and I will start. With Christoph, if you don't mind. This question is about fees. You know that in other occasions that you were with us in this kind of events, you know that fees are an important issue for valuers here in Portugal, and a big concern. So the question that Claudio is making is that I believe that he wants to know if Tegova has some kind of standard prices for valuation, and he was also he has also another question: is if it is fair to charge a percentage over the market value that the valuer achieve. What do you think about this? Okay, two questions. First deals with the level of fees, and this is a recurring topic because, of course, we all know that over the years fees have been declining, and they've declined in some countries more than others. And every year we get the same question: well, can Tegova advise on a level of fees? The only problem with that is that we can't do that because that would be it would be, I think, I suspect, Michael might correct me, I suspect it's contrary to competition laws. I can give you an example. For example, when our Czech member tried to implement a minimum fees schedule, minimum fees, they got fined by their competition agency. So it's a very difficult thing to do, and we steer well clear of it. It's simply, in most countries, that would be illegal. And I suspect that it's also contrary to European law, but I'm not sure about that. Michael might be able to correct me on that. Sorry, do you want to come in there, Michael? I might as well come in. I said in my talk that we have been blessed by the interest in our work by the European Union. I can promise you that if we start fixing European prices for valuation, we will be blessed by even more and much deeper interest in us by the European Union, but I don't think you want to go there. Yeah. And what was the second question? Sorry. The second question was if it is fair to charge to calculate the fees, charging a percentage over the market value that you achieve. Yeah, I think a percentage of market value used to be a normal practice. I remember when I started practicing as a valuer many years ago, the fee was typically a percentage of market value. However, I think it's now recognized by most associations, and most associations will include this in code of ethics, that the fee should not be based on the market value, because that goes against the independence of the valuer and his objectivity. So that would simply attract accusations that the valuer isn't being objective because he's basing his fee on the percentage of market value. As I mentioned to you, most associations now have stopped this practice. I don't know what it's like in Portugal, but yeah, in Portugal it's not possible at least for the financial sector, it's not possible to charge fees over the market value. Yeah. I haven't come across this now for many years, so I think it'll be very questionable if any valuer reached an agreement as a percentage of market value.
Yeah, before we had some regulation about this in 2015. Before that, it was usual to charge a percentage over the market value, or to connect the market value to fees. But after 2015, it's not possible anymore. I should know the answer to this as to whether the EVS 220 Code of Ethics includes this, and I'm embarrassed to say that I don't know, but I suspect there may be a clause in there which prohibits contingency fees. Yeah. Okay. I think that we already answered the question of Claudio. We have another one here from Gilles Souza. Is asking something. Well, I think this is more connected with the Portuguese approach. Is asking how can an independent valuer in Portugal with an accreditation, a TRV accreditation, get more qualified works? Well, maybe I can answer this, and Michael, please, if you want to enter in this one, please go ahead. But just saying that the Portuguese clients, especially the financial sector, they are getting more and more attention to this. Estão prestar cada vez mais atenção a estas acreditações REV e TRV. Para alguns deles já é um requisito ter este tipo de acreditação. Portanto, penso que esta será a resposta à sua questão. Ter uma acreditação com TRV poderá naturalmente dar acesso a outro tipo de trabalhos. Nuno Alexandre. Temos mais uma questão do Nuno Alexandre. Que é também relacionada com os honorários e as taxas, que diz que o estabelecimento de taxas mínimas é contra as leis da concorrência, mas a publicação de estudos relacionados com a prática destas taxas, destes honorários, é permitida em vários países. Não sei se o Tegova, em termos futuros, está a pensar fazer algo nesta área para tentar. Não estou a falar de uma tabela de valores mínimos ou de honorários, mas antes de estabelecer algumas regras ou bases para estes cálculos. Michael, não sei se nos quer dizer algo. From my point of view, I'm the one who deals with the European authorities, as you may have guessed, and so on and so forth. That's how trouble begins. But when they see that, even just seeing, it looks innocent, but even just seeing that Tegova is starting to do studies, very often anti-competitive behavior, cartels, artificially start being based on fake studies, which in fact are covering up what they're really doing. And so the commission is used to suspecting trouble anywhere. So it's my chairman who makes these kinds of, but my advice to him and to the board would be to steer 100 kilometers clear of anything in this field. Yeah. I mean, obviously it's possible to commission a report, research which undertakes a review of fees
based in various countries. But of course, that is a double-edged sword. Apart from the competition aspect and encroaching on whether something's legal or not, if you do a research report, you might have valuers in countries where the fee levels are pretty high suddenly finding themselves at a disadvantage because clients will point out, why is it that you charge twice as much as they do in France or Portugal or whatever? So we've got to be very careful that we don't tread on the toes of valuers who perhaps earn better fees in some countries than others. But I think Michael's right. I think we've looked at this problem now for many years, and it's I think I agree with him. We need to steer well clear of this topic. I think it's up to each association in each country to basically look after their fees through discipline, increase their education, their qualifications, and go that way. But unfortunately, it has been a trend where fees have been decreasing over the years. Although I have to say that during the pandemic in Poland, fees have actually been rising. So, valuers are no longer prepared to say, well, I'll give you discounted fees. They say, no, we're in a difficult situation, and they've been holding the line on a relatively high level of fees. So, and that's largely because of the effects of the pandemic and the fact that there's more effort now in having to go out and travel to a property to inspect the property. So all of these things are being factored in to fees. And I hope that when the pandemic is over, we'll be able to maintain those levels. Can't hear you. Sorry. Paulo, não tem som, não tem som. Okay, I understand. Sorry. I was saying that I had we have here another question, but it's also concerning the fees. It's from Fernando Silva that he's stating that how can he do a evaluation with compliance with AVS compliance for €130? That's an issue. That's a problem. I can give you an idea about what is happening in Portugal in these last few years. We are putting a lot of pressure over the financial system to try to raise these fees, but and I think that I think that some of these players from the financial sector, they already understood that it's important to review the valuation fees. We cannot have higher quality in the reports. We cannot expect to have more qualified valuers if we don't pay enough for the valuation. So if we have investment from the valuers with more qualification, with more training, we should get higher fees for this higher qualification. I believe that this message, I think it's getting to the financial sector, but we don't see yet a fast raise in the fees, and I hope with this kind of discussion we can show to the financial sector, to all our clients, that it's important to review the fees. Fernando Silva has another question. He puts another question, and I believe that for more
complicated valuation for more like valuation for a machine or equipment, it would be reasonable to use fees per hour and not a percentage of the value, but to fix fees per hour. Do you think that this could be fair, or could be a good practice for a valuer? I don't see anything wrong with hourly fees. I mean, for example, I do a lot of arbitration work where you have to go to a tribunal, defend a valuation, and when you get the instruction, you have no idea how long you're going to be involved in the case, and therefore it's typical for a valuer who is engaged on an arbitration case, for example, to charge an hourly fee. So in the same way that lawyers charge hourly, it's the only way that we can ever compare ourselves to lawyers. But I see nothing wrong with hourly fees, although I have to admit it could be difficult to for plant and machinery. It's a complex subject, but whether you be able to get hourly fees on that, I don't know. I'm not an expert. Ok, thank you, Christophe. Temos aqui uma questão final que eu se calhar colocava. We have a last question here for Professor Marulaia of Isabel Pinto Correia. Como se recomenda face à contingência de paradigmas? How do you recommend, given the contingency of paradigms unforeseeable in the midterm, considering a capitalization, for example? Nos últimos. Sim, é uma questão que por vezes é colocada. É admissível quando temos um período explícito longo, é admissível poder considerar uma yield de entrada normalmente inferior a uma yield de saída, porquanto com o tempo o risco aumenta, não é? É razoável considerar. Não sei se havia mais, se não apanhei a totalidade da questão, se há mais algum aspecto. Não, era isso. Era isto. Já agora, professor Marulaia, não sei se quer fazer algum comentário sobre também as outras questões que eu coloquei, portanto, nomeadamente esta questão dos honorários. Não, é uma realidade que os honorários, não se pode ter um trabalho de muita qualidade com honorários baixos, não é? Essa é uma realidade. E, portanto, acho que é muito pertinente as intervenções que a Asaval tem feito para conseguir uma correção desse aspecto. Estou inteiramente de acordo. De facto, honorários em Portugal hoje, as avaliações muitas vezes não pagam sequer a deslocação e portanto, é muito difícil fazer trabalhos de qualidade assim. Muito bem. Ok. Eu penso que já estamos mesmo em cima da hora que estava prevista para terminarmos este webinar. Ainda está aqui uma última questão. Do Pedro Paiva, que pergunta qual a razão para os bancos só poderem entregar os trabalhos às sociedades e não a avaliadores privados. Neste momento, quer dizer, não existe nenhuma lei que obrigue os bancos a entregar as avaliações portanto, às sociedades. Portanto, os bancos podem entregar às sociedades e podem entregar a peritos individuais e aliás, isso acontece com alguns bancos. Pronto, eu penso que estão respondidas todas as questões. Resta-me agradecer aos nossos convidados e à nossa plateia, mas em especial aos nossos convidados, ao Mr. Christophe Gresic, ao professor Marulaia e ao Mr. Michael McBrien. Muito obrigado pelas vossas intervenções, portanto penso que foram muito úteis. Eu espero que este webinar tenha sido importante, no fundo, para continuarmos o processo de divulgação das EVS 2020. Não obstante, e como referiu o professor Marulaia bem, haver legislação nacional, portanto, é muito importante adotarmos as EVS 2020 no nosso trabalho, portanto, é uma garantia de qualidade.
E é um input muito importante e como diziam bem praticamente todos os nossos palestrantes, é um referencial cada vez mais reconhecido e, portanto, não só devemos aplicar os EBS 2020, portanto, como também é muito importante continuarmos este processo portanto, formação contínua e de acreditação, tanto com estes títulos do TECOVA, portanto, o REV e o TRV, porque claramente, como eu dizia há pouco, já existem muitos clientes neste momento, portanto, que solicitam claramente para determinado tipo de avaliações, nomeadamente avaliações mais elaboradas, exigem já este tipo de qualificação. Portanto, eu penso que é um investimento que um perito avaliador pode fazer, portanto, não estamos a falar de montantes disparatados, portanto, não estamos a falar como dizia o Michael McBrien e bem, portanto, valores bastante competitivos e, portanto, é claramente uma mais-valia para diferenciar os avaliadores e para os mesmos poderem adquirir competências e mostrar ao mercado, portanto, essa diferenciação. Ok, so a last word. Thank you very much. Uma última palavra de agradecimento, então, pela vossa presença no nosso webinar, Christophe, Michael, professora Marlaia. Esperamos poder encontrar-nos noutras circunstâncias sem monitores em breve. Esperemos que sim. Esperemos que no outono possamos encontrar-nos na conferência TEGOVA. Muito obrigado. Em relação a todos a nossa plateia, portanto, que assistiu a este webinar, portanto, quero agradecer a vossa paciência e portanto, espero que estejam atentos para outros eventos que vamos organizar e, portanto, que possam também participar. Penso que estes encontros são sempre importantes e, sobretudo, esta parte final da discussão, acho que acrescenta sempre bastante. Muito obrigado a todos e vamos dar então um pouco concluído este evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye, Good bye. luck, Portugal. Thank you. very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye.